Randon Implementos Rodoviários é uma empresa que atua no mercado há 60 anos, diferenciando-se com seus produtos, serviços e peças genuínas. A linha de produtos Randon é construída com alta tecnologia, conferindo qualidade, solidez, design moderno e atendendo aos mais exigentes mercados do segmento de implementos rodoviários. As peças genuínas Randon utilizam os mesmos processos de fabricação das peças dos seus implementos, passando por testes rigorosos e rígidos controles de qualidade e especificações para que o seu produto mantenha a segurança, a durabilidade, o desempenho e a disponibilidade necessárias para prolongar a expectativa de vida dos seus equipamentos, maximizando a sua lucratividade. O pós-vendas. Peças e serviços da Randon agrega valor no custo operacional do cliente através dos benefícios: na segurança, no melhor desempenho do implemento, na satisfação no custo-benefício, na maior vida útil da peça, no menor desgaste, na cobertura e disponibilidade de reposição em todo o território nacional e exterior, na garantia de assistência técnica. Um equipamento Randon é feito para durar muito, parar pouco e deixar você longe de qualquer perigo. Mas isso só funciona quando tudo é Randon. A partir de agora, iniciaremos nosso treinamento referente aos produtos Randon. Mantenha-se atento às informações contidas neste audiovisual sobre a operação, manutenção e a segurança. Vamos conhecer agora os componentes do semi-reboque. A Randon recomenda as seguintes manutenções preventivas. Diariamente, antes de sair em viagem, verifique o sistema de acoplamento da quinta roda. Examine o funcionamento do sistema de freio e do sistema elétrico. Revise o aperto das porcas de roda. Drene o reservatório de ar. Verifique a pressão dos pneus conforme orientações do fornecedor. Atenção! Para um melhor rendimento e uma maior durabilidade do implemento, a Randon recomenda seguir sempre um plano de lubrificação, evitando o aquecimento e o desgaste prematuro dos componentes sujeitos a atritos constantes. A Randon recomenda tomar todos os cuidados necessários com a segurança no manuseio, seguindo as recomendações e orientações necessárias para as tarefas de operação do implemento. Para isto, siga as orientações vistas neste vídeo e leia atentamente o manual do proprietário. Suspensão Lube-Free. As suspensões estampadas Randon são equipadas com suporte central e balancim modelo Lube-Free. Este componente segue o mesmo conceito dos braços tensores, o chamado Silent Block, de modo a apresentar como principais vantagens um menor índice de ruídos, maior durabilidade e maior facilidade de manutenção, já que não necessita de lubrificação. Vejamos as características do suporte central Lube-Free. Suporte estampado com bucha de apoio para fixação do balancim. Parafuso e porca para fixação do balancim ao suporte. Balancim de corpo estampado e esfrega soldado. Bucha de borracha tipo Silent Block.
Caso o torque não esteja dentro do recomendado, poderá causar danos no suporte central, parafuso e na bucha de borracha. Verifique na tabela de torques indicada no seu manual do proprietário. Importante: sempre que houver manutenção das buchas ou do braço tensor, você deve respeitar o torque de 70 a 80 kg-força na porca do parafuso do braço tensor. Siga atentamente o plano de manutenção periódica recomendado pela Randon. Examinar a suspensão, balancins, pinos, buchas, mancais e fixação. A primeira com 30 dias ou 10 mil quilômetros e refazer a cada 90 dias ou 30 mil quilômetros. Examinar braços tensores, buchas, pinos e braçadeiras. A primeira a cada 30 dias ou 10 mil quilômetros e após a cada 90 dias ou 30 mil quilômetros. Examinar torque, porca do parafuso de fixação do balancim ao suporte, porca do parafuso de fixação do braço tensor, porca do parafuso de fixação do cilindro, inicialmente aos 5 mil quilômetros e depois a cada 90 dias ou 30 mil quilômetros. Examinar desgaste das pastilhas, a cada 90 dias ou 30 mil quilômetros rodados. Examinar desgaste das esfregas da mola, a cada 180 dias ou 60 mil quilômetros rodados. Examinar estado da bucha de borracha, a cada 180 dias ou 60 mil quilômetros rodados. Examinar feixes de mola, reapertar grampos, ver tabela de torques, a primeira com 30 dias ou 10 mil quilômetros e refazer a cada 180 dias ou 60 mil quilômetros. Eixos. Como os eixos são considerados um item de segurança, sua parte interna possui componente que deve receber uma manutenção mais rigorosa, pois é neste conjunto que se concentra todo o esforço de rodagem, peso, condições de estrada, velocidade e etc. A Randon recomenda sua manutenção a cada 40 mil quilômetros, ou a cada troca de lona de freio ou na desmontagem dos cubos de roda. Você deverá trocar a graxa dos rolamentos conforme marca indicada, substituir as arruelas dentadas, os retentores e ajustar a folga dos rolamentos. Manutenção recomendada para eixo e componentes. Apertar as porcas de roda diariamente. Verificar alinhamento de eixos inicialmente aos 30 dias ou 10 mil quilômetros e depois a cada 90 dias ou 30 mil quilômetros. Examinar rodados a cada troca de lona ou 40 mil quilômetros. Regular o ajuste dos rolamentos dos eixos inicialmente aos 30 dias ou 10 mil quilômetros e após 90 dias ou 30 mil quilômetros e depois a cada 40 mil quilômetros. Torques dos parafusos, cubos, tambores e fixação da viga. Orientamos que examine todos os seus componentes quanto a desgaste e obrigatoriamente substitua arruelas dentadas e molas dos patins, caso haja troca de lona. Suspensão pneumática. O modelo de suspensão pneumática F250 se aplica às linhas de reboque e semi-reboques Randon. Esta suspensão possui viga de eixo soldada aos braços e suportes com sistema de ajuste do alinhamento do eixo. O desempenho da suspensão será afetado caso a regulagem da válvula niveladora da suspensão
esteja fora da medida indicada em seu manual do proprietário, diminuindo assim a vida útil dos componentes da suspensão e anulando a garantia do produto. Observe como chegar na medida correta. Meça a altura entre base inferior, viga do chassi, e a base superior do braço do eixo. Para sua segurança, em caso de rompimento da mola pneumática, orientamos que rode até uma unidade de socorro mais próxima. Os semi-reboques Randon, equipados com suspensão pneumática, podem apresentar-se em diferentes configurações. 3 eixos. Primeiro eixo pneumático mais 2 eixos mecânicos. 1 mais 2 eixos. Primeiro eixo pneumático e distanciado mais 2 eixos mecânicos. 3 eixos distanciados. Pneumáticos ou primeiro eixo pneumático mais 2 eixos mecânicos. Válvula reguladora de carga. Este componente está localizado na lateral esquerda do chassi e tem a função de regular a pressão das molas pneumáticas da suspensão, de acordo com a carga a ser transportada. A leitura da carga deve ser realizada pelo manômetro, que informa diretamente a relação aproximada entre pressão e carga útil transportada. Regulagem da válvula reguladora de carga. Para início da operação, é necessário que a pressão do ar do circuito do semi-reboque esteja pressurizada, com um mínimo de 6 kg de força por centímetro quadrado, ou 85 psi, indicada no manômetro. Vejamos as instruções de regulagem. Para destravar a válvula, puxe o manípulo no sentido D. Para aumentar a pressão, gire o manípulo no sentido horário. Para diminuir a pressão, gire o manípulo no sentido anti-horário. Para travar a válvula, empurre o manípulo no sentido T. Importante: quanto mais alta for a pressão indicada no manômetro, maior é a carga aplicada no eixo. E quanto mais baixa for a pressão indicada, menor é a carga aplicada no eixo. Consulte seu manual para obter os índices de carga indicados pela fábrica. Plano de manutenções periódicas, suspensão FS 250. Examinar torque, porcas dos amortecedores. Inicialmente, nos primeiros 1.600 km, fazer uma segunda revisão a cada 30 dias ou 10.000 km e repetir a cada 90 dias ou 30.000 km. Examinar torque, porcas das arruelas de alinhamento nos suportes frontais. Inicialmente, nos primeiros 1.600 km, fazer uma segunda revisão a cada 30 dias ou 10.000 km e repetir a cada 90 dias ou 30.000 km. Examinar torque, porcas de fixação das molas pneumáticas. Inicialmente, nos primeiros 1.600 km, fazer uma segunda revisão a cada 30 dias ou 10.000 km e repetir a cada 90 dias ou 30.000 km. Alinhamento de eixo. Revisão a cada 90 dias ou 30.000 km. Examinar sistema pneumático da suspensão, molas pneumáticas, mangueiras e vazamento. Inicialmente, nos primeiros 1.600 km e fazer uma segunda revisão a cada 30 dias ou 10.000 km. Examinar amortecedor. Primeira vez em 30 dias ou 10.000 km e a segunda revisão a cada 90 dias ou 30.000 km. Examinar buchas de borracha. Primeira vez em 30 dias ou 10.000 km
e a segunda revisão a cada 90 dias ou 30 mil quilômetros. Sistema autodirecional. O semi-reboque Randon equipado com eixo distanciado pode contar com um importante componente, chamado de sistema autodirecional. O sistema autodirecional é formado por componentes mecânicos e pneumáticos, especialmente desenvolvido pela Randon, para dotar o semi-reboque com eixo distanciado de um sistema automático de direção que confira melhor dirigibilidade e estabilidade do implemento com menor arraste de pneus. O sistema autodirecional é composto pelos seguintes elementos: rala, para movimento do sistema; molas pneumáticas, para centralizar o sistema do eixo; amortecedores, para manter a estabilidade e eliminar as vibrações do sistema. A manutenção destes componentes deve seguir as mesmas regras usadas anteriormente para a suspensão pneumática. Em seguida, veremos a manutenção para rala e suspensor. Não se esqueça que você deverá verificar periodicamente se as molas do sistema centralizador apresentam sinais de vazamento, se os amortecedores do sistema apresentam danos nos olhais e corpo ou perda de eficiência e vazamentos, se o eixo e o sistema autodirecional estão devidamente alinhados. A Randon recomenda algumas inspeções. Vejamos. Examine se a distribuição da carga está da forma correta. Verifique periodicamente se os amortecedores e molas pneumáticas não apresentam vazamentos ou estejam danificados, assim como a válvula reguladora de carga. Realize as inspeções indicadas para a suspensão pneumática conforme o seu manual. Raio de giro. A principal função do sistema autodirecional é reduzir o arraste dos pneus, pois sempre que o sistema sofrer esforços excessivos, estará diminuindo a vida útil dos pneus, dos braços tensores, dos rolamentos, dos balancins, dos suportes e do chassi. Durante manobras com baixa velocidade, o eixo autodirecional deverá ser sempre suspenso, a fim de evitar desgaste prematuro e danos aos pneus. Lembre-se que o movimento do eixo direcional é limitado ao máximo de 15 graus para cada lado. Para um correto funcionamento do sistema autodirecional com acionamento via luz de ré, observe se a tomada elétrica para a conexão ao semi-reboque possui plug, que é uma tomada com 7 polos. O sistema autodirecional é equipado com uma válvula solenoide, ligada à luz de ré, que aciona automaticamente o suspensor do eixo. Este se dará quando o veículo trator engrenar marcha ré. Da mesma forma, a cada acoplamento, verifique o funcionamento das sinaleiras, em especial a luz da ré. Caso não estejam funcionando corretamente, teste o sistema elétrico do veículo trator e semi-reboque. Observe também o acionamento do suspensor do eixo quando engrenada a marcha ré. E atenção! Antes de iniciar o deslocamento em marcha ré do conjunto, certifique-se que o eixo se encontra suspenso. Dessa maneira, evita-se o giro do sistema autodirecional, impedindo assim danos no sistema autodirecional, na suspensão, nos pneus e no chassi. Plano de manutenções periódicas, sistema autodirecional. Examinar torque, porcas dos amortecedores.
inicialmente aos 30 dias ou 10.000 quilômetros, após realizar revisões a cada 90 dias ou 30.000 quilômetros. Examinar torque, porcas de fixação das molas pneumáticas, inicialmente aos 30 dias ou 10.000 quilômetros, após realizar revisões a cada 90 dias ou 30.000 quilômetros. Examinar sistema pneumático da suspensão, molas pneumáticas, mangueiras e vazamento, inicialmente aos 30 dias ou 10.000 quilômetros, após realizar revisões a cada 90 dias ou 30.000 quilômetros. Examinar amortecedor e articulações e fixações, primeira vez em 30 dias ou 10.000 quilômetros, e após a cada 90 dias ou 30.000 quilômetros. Observar manutenções indicadas para suspensão pneumática e rala. Sistema pneumático de freio. O sistema pneumático de freio dos implementos Randon está em conformidade com a legislação de trânsito em vigor, sendo testado e aprovado na sua configuração original, atingindo a eficiência exigida pela Resolução 777/93 do CONTRAN. O sistema pneumático de freio é constituído por duas linhas de ar que interligam o veículo trator ao implemento, com a finalidade de acionar os freios do semi-reboque. A primeira é a linha de serviço, que é acionada através da válvula pedal ou da válvula manual, também chamado de manete, liberando o ar do reservatório para as câmaras de freio, travando o semi-reboque ou o conjunto. A segunda é a linha de emergência, composta por ar contínuo que também mantém o reservatório de ar carregado. É importante observar a pressão entre o veículo trator e o semi-reboque. A mesma deve estar regulada no mínimo 4 kg/força por centímetro quadrado. Se esta regulagem for diferente, prejudicará o desempenho do sistema de freio do conjunto. Atenção! As válvulas de movimentação, de estacionamento e do suspensor estão localizadas numa caixa específica na lateral esquerda do implemento. Instruções de uso do sistema pneumático. O sistema pneumático de freio dos semi-reboques Randon possui válvulas e equipamentos que devem ser utilizados corretamente para proporcionar melhor desempenho e segurança ao implemento. Visualize todo o sistema pneumático, inicial aos 10.000 quilômetros e após a cada 30.000 quilômetros. Constitui-se basicamente dos seguintes componentes: engate rápido de ar, linha de emergência, linha de serviço, reservatório de ar, válvula relé emergência, válvula de descarga rápida, válvula de exaustão, válvula de bloqueio, válvula de movimentação, caixa de válvula, filtro de ar, mangueira de freio flexíveis, tubulações e conexões. Ao conectar as mangueiras do veículo trator no implemento engate rápido de ar, ocorrem 3 etapas distintas. Etapa do carregamento. Através da linha de emergência, com a pressão de até 4 kg de força por centímetro quadrado, o ar proveniente do veículo entra pela mangueira de emergência, vermelha, e alimenta todo o circuito pneumático, até chegar nas câmaras de serviço e nas câmaras Spring Brake. Etapa de liberação. Via linha de emergência, usa pressão que varia de 4 a 8 kg de força por centímetro quadrado. Nesta fase, com uma pressão de aproximadamente 4 kg de força por centímetro quadrado na linha de emergência, a mola maior das câmaras Spring Brake é pressionada,
liberando o freio do estacionamento. Em seguida, o ar que está entrando pela linha de emergência aciona o pistão externo da válvula relé emergência, que corta a passagem do ar da válvula até as câmaras de freio e spring brake, liberando também o freio de serviço. O ar que continua pressurizando o sistema pela linha de emergência agora alimenta somente o reservatório de ar, até a sua carga total. Etapa de aplicação através das linhas de emergência serviço, como pressão aproximada de 8 kg de força por centímetro quadrado, sendo ao acionar o pedal do freio, o ar entra pelo tubo de serviço, mangueira amarela, e vai até a válvula relé emergência. Desta forma, o pistão interno da válvula relé emergência é acionado, abrindo a passagem do ar desta válvula até as câmaras de freio e spring brake, freando o implemento em serviço. Com semi-reboque acoplado. Antes de iniciar viagem, libere os freios do semi-reboque através da válvula de estacionamento e, quando estacionar, freie mecanicamente o semi-reboque através dessa mesma válvula de estacionamento. Para frear o semi-reboque desacoplado. Quando é desacoplado, a válvula relé de emergência do semi-reboque entra em estado de emergência, travando todos os eixos do semi-reboque. Mesmo assim, é necessário freá-lo mecanicamente. Para isto, pressione o botão da válvula de movimentação e, em seguida, acione a válvula de estacionamento para a posição estacionar, onde irá brecar mecanicamente o semi-reboque através das câmaras de emergência spring brake. Para movimentar o semi-reboque desacoplado. Para movimentar o semi-reboque sem que esteja acoplado, é preciso que o botão da válvula de movimentação esteja pressionado e, em seguida, deve ser acionada a válvula de estacionamento para liberar os freios do semi-reboque. Para acoplar o semi-reboque. Ao acoplar o semi-reboque, a válvula de movimentação é acionada automaticamente com o sinal proveniente da linha de emergência do veículo trator, necessitando apenas liberar o freio de estacionamento spring brake através da válvula de estacionamento. Para que todas as funções do sistema pneumático de freio do semi-reboque funcionem corretamente, o reservatório de ar deverá estar com a pressão mínima de 7 bar e máxima de 10 bar, observando sempre a indicação do adesivo. Cuidados com o sistema pneumático de freio. Antes de iniciar qualquer viagem, você deverá drenar o reservatório de ar. Para isto, acione a válvula dreno de ar, localizado na parte inferior do reservatório. O acúmulo de água no reservatório de ar é prejudicial aos componentes do sistema pneumático. Verifique diariamente as mangueiras de ar de ligação do veículo trator ao semi-reboque. Limpe manualmente o filtro instalado na linha de emergência junto à válvula de movimentação, substituindo-o quando necessário. Teste mensalmente, examine os anéis de vedação dos engates de ar e troque-os quando apresentarem desgaste, rupturas ou vazamentos de ar, assim como as mangueiras flexíveis de ligação das válvulas e câmaras de freio. Suspensor pneumático do eixo. O suspensor pneumático é composto por uma mola pneumática, também chamada de balão de ar, que através de grampos suspende o eixo. É acionado através do sistema pneumático e é instalado no semi-reboque dianteiro e traseiro para suspender o primeiro eixo, quando o implemento trafegar sem carga, evitando o desgaste dos pneus.
Para produtos equipados com suspensor pneumático, observe as seguintes recomendações. Estabilidade. Quanto maior o apoio da suspensão com o solo, melhor a estabilidade, segurança e condições de frenagem do conjunto. Portanto, quando o produto estiver com 2 eixos erguidos, o cuidado do motorista com a condução deve ser redobrado. Condições de trafegabilidade. Em dias de chuva, caminhos irregulares ou em estradas muito sinuosas, para aumentar a segurança do conjunto, todos os eixos devem permanecer em contato com o solo. Velocidade. Quando um dos eixos ou ambos estiverem suspensos, o motorista deve respeitar os limites de velocidade e dirigibilidade que a estrada permite, principalmente para semi-reboques com o centro de gravidade mais alto, como furgões, siders, silos, entre outros. Peso. Quando o produto estiver carregado, todos os eixos devem permanecer em contato com o solo, para não haver sobrecarga na suspensão do semi-reboque. Atenção! O semi-reboque somente poderá trafegar com o eixo suspenso quando o implemento estiver sem carga. A operação com o suspensor pneumático consome grande quantidade de ar, por isso deverá ser acionado somente quando necessário. O ar que enche a mola pneumática provém do reservatório de ar, portanto, este deverá estar completo com uma pressão mínima de 5 bar. O suspensor pneumático, para suspensão pneumática, tem a função de suspender o eixo quando o implemento estiver sem carga. Por isso, não opere o suspensor quando apenas um dos lados estiver sendo acionado, seja por falha na instalação ou por vazamento. Não é recomendado suspender o eixo do implemento em dias de chuva, mesmo se estiver sem carga. Com todos os pneus no solo, o veículo terá maior estabilidade e segurança. Lembre-se que a pressão do ar ideal para trabalho do suspensor é de 8,5 bar, permitindo uma altura livre dos pneus de 100 milímetros. Orientações para operar o suspensor pneumático. Para suspender o eixo, acione a válvula do suspensor localizada na caixa de válvulas na frontal da suspensão para a posição levantar, conforme as instruções na própria válvula. O ar encherá a mola pneumática, o balão de ar, que ao mesmo tempo levantará o eixo. A válvula de bloqueio impedirá automaticamente a passagem do ar para os freios do eixo. Para abaixar o eixo, acione a válvula do suspensor localizada na caixa de válvulas na frontal da suspensão para a posição abaixar, conforme as instruções na própria válvula. A mola pneumática esvaziará, provocando a descida do eixo. A válvula de bloqueio liberará automaticamente o fluxo normal do ar para os freios do eixo. Plano de manutenções periódicas, suspensor pneumático. A cada 5.000 quilômetros ou 30 dias, o que vencer primeiro, verificar se apresenta vazamento na conexão e realizar o aperto do grampo. A cada 30.000 quilômetros, realizar a inspeção visual de trincas, substituindo a estrutura em caso de danos. Verificar se apresenta algum tipo de deformação ou desgaste na mola pneumática ou no parafuso do pivô. Verificar se apresenta vazamento na conexão do adaptador pneumático, nipple. Verificar o torque das fixações do suspensor. 400.000 quilômetros ou 3 anos, o que vencer primeiro. Verificar se apresenta algum tipo de deformação ou desgaste. Solução de problemas. Vejamos alguns problemas que o suspensor poderá apresentar.
Defeito: suspensor não levanta o eixo. Causa número 1: pressão do ar baixa, menor que 7 bar. Solução: aumente a pressão no sistema pneumático antes de erguer o eixo. Causa número 2: excesso de peso sobre o eixo. Solução: o peso do eixo está acima do limite de projeto de 1 tonelada. Causa número 3: erro na instalação pneumática. Solução: revise a instalação pneumática. Causa número 4: posicionamento incorreto na instalação. Solução: verifique dimensões conforme o manual de instalação. Defeito: vazamento. Causa número 1: acoplamento da entrada de ar mal encaixada. Solução: remova o nipple da entrada de ar e monte novamente. Avalie a rosca do nipple. Caso apresente espaçamento, substitua o nipple. Causa número 2: mola furada. Solução: substitua a mola. Causa número 3: mangueiras furadas. Solução: substitua as mangueiras. Sistema freio. Os freios Master S Kami série Q Plus com sistema tubeless são atuados a ar comprimido. Os patins são montados em pinos de ancoragem independentes e operados por eixo expansor. Caracterizam-se pelos alojamentos semicirculares, abertos nos pinos de ancoragem que permitem o serviço troca rápida. Manutenção. Controle periodicamente os componentes, especialmente os que sofrem atritos e desgastes regulares, tais como lonas de freio, molas, tambores e retentores, substituindo sempre por peças genuínas Randon nos períodos indicados ou quando for necessário. Importante: utilize o sistema de freios do conjunto veículo-trator e semi-reboque de forma adequada, conforme as instruções de funcionamento. Levados à situação extrema de utilização incorreta, seu aquecimento poderá comprometer seriamente os componentes do rodado, incluindo cubos, tambores, rolamentos, componentes do freio e até os pneus. Regulagem dos freios. A Randon recomenda regular os freios a cada 2.000 km. Usando o ajustador manual, gire o parafuso de regulagem até as lonas encostarem-se ao tambor de freio. Retorne o parafuso de regulagem 1/4 de volta. Para a regulagem perfeita e eficiência do freio, é necessário realizar o procedimento com o eixo erguido e com o sistema resfriado. Troca de lonas de freio. As lonas de freio devem ser trocadas quando atingirem aproximadamente 7 mm de espessura, pois a partir da espessura mínima permitida, os rebites interferem no tambor de freio, danificando a superfície interna do mesmo e comprometendo todo o conjunto, o que poderá ocasionar a perda total da capacidade de frenagem. Para o funcionamento eficaz do sistema de freio, a Randon recomenda controlar periodicamente o desgaste das lonas de freio através dos tampões existentes nos tapa-pó, trocar obrigatoriamente todas as molas do patim a cada troca das lonas de freio, utilizar somente lonas de freio, rebites de aço latonado e molas genuínas. Lembre-se,
O desgaste das lonas de freio está associado a vários fatores, tais como tipo de região onde o implemento opera, peso da carga transportada, maneira de utilização do implemento pelo operador. Sendo assim, é impossível determinar uma quilometragem que defina a vida útil da lona de freio. Portanto, o desgaste prematuro das lonas de freio não é passível de garantia. Folga radial. Sempre que executar a troca das lonas de freio, verifique se as buchas ou o eixo expansor apresentam desgastes. Caso ocorra a folga indicada, substitua os mesmos. Observe, a folga máxima admissível é de 0,80 milímetros. Folga axial. Sempre que executar a troca das lonas de freio, verifique se as buchas ou o eixo expansor apresentam desgaste. Neste caso, a folga máxima admissível é de 1,50 milímetros. Lubrificação. A lubrificação deve ser realizada a cada 15 dias para aplicação severa e a cada 30 dias para aplicação normal. Suporte do eixo expansor, 15 dias ou 5.000 km. Compensador de freio, 15 dias ou 5.000 km. A aranha de freio com o eixo expansor, 15 dias ou 5.000 km. Solução de problemas. Vejamos alguns problemas que o sistema de frenagem poderá apresentar. Frenagem desigual, possíveis causas. Primeiro, lonas de diferentes marcas no mesmo eixo. Segundo, diafragma da câmara serviço danificada. Terceiro, graxa nas lonas de freio. Quarto, ajustador não está bem regulado ou instalado. Quinto, tambor de freio ovalizado. Sexto, mola de retorno dos patins está danificada. Sétimo, eixo expansor necessita de lubrificação. Oitavo, circuito pneumático com problemas. Freio de estacionamento não desaplica ou desaplica lentamente. Causas: primeiro, vazamento no circuito de estacionamento. Segundo, diafragma da câmara de estacionamento danificado. Terceiro, mola da câmara de estacionamento danificada. Quarto, válvula de descarga rápida traseira danificada. Freios insuficientes. Possíveis causas: primeiro, freio desregulado. Segundo, lonas de freio gastas. Terceiro, pressão de ar baixa no circuito pneumático. Quarto, circuito pneumático com vazamento. Quinto, câmara de freio danificada. Sexto, ajustador de freio danificado. Sétimo, eixo expansor necessita de lubrificação. Freios não funcionam. Verificar: primeiro, diâmetro do tambor de freio acima do especificado. Segundo, falta de ar no circuito pneumático. Terceiro, tubulação obstruída. Quarto, válvulas danificadas. Freios não desaplicam. Examinar: primeiro, mola de retorno dos patins danificada. Segundo, mola de retorno da câmara de serviço danificada. Terceiro, válvula pedal danificada. Quarto, eixo expansor necessita de lubrificação. Quinto, válvula de descarga rápida obstruída. Sexto, ajustador instalado inadequadamente quando na manutenção.
Sistema elétrico. Tem a finalidade de sinalizar o semi-reboque dianteiro e traseiro quando frenagem, indicação de direção e de alerta, indicação ré e sinalização noturna. Plano de manutenção periódica. O sistema elétrico é conectado do veículo trator ao semi-reboque através de conexão e cabo elétrico. Conserve sempre limpos os contatos da conexão elétrica. Mantenha as mesmas potências e voltagens ao trocar as lâmpadas. Examine todo o sistema elétrico, fios, lâmpada, sinaleiras inicialmente aos 30 dias ou 10.000 quilômetros e após a cada 90 dias ou 30.000 quilômetros. Lembre-se, teste a sinalização do implemento diariamente ou a cada sair de viagem. Para bom desempenho do sistema elétrico, depende das condições de alimentação, ou seja, da voltagem e amperagem que são fornecidas pelo veículo trator. Aparelhos de levantamento mecânico. Os aparelhos de levantamento mecânico que equipam os semi-reboques Randon são da marca Jost. Estes aparelhos possuem duas velocidades de operação. Uma rápida, para a aproximação da sapata até o solo, e outra lenta, para executar o levantamento da carga. A troca de velocidade é realizada no próprio eixo da manivela. Série B200, dados técnicos. Capacidade de levantamento, 24 toneladas. Capacidade estática, de apoio, 50 toneladas. Levantamento por giro. Velocidade baixa, 1,0 mm. Velocidade alta, 10,6 mm. Série B280, dados técnicos. Capacidade de levantamento, 28 toneladas. Capacidade estática, de apoio, 50 toneladas. Levantamento por giro. Velocidade baixa, 1,0 mm. Velocidade alta, 10,6 mm. Instruções para operação. Para suspender o aparelho de levantamento. Após acoplar o veículo trator ao semi-reboque, seguindo as orientações específicas para esta operação, proceda da seguinte forma: retire a manivela do suporte. Recolha o aparelho de levantamento em velocidade baixa, até que os apoios se afastem do solo, girando a manivela no sentido anti-horário para modelo B200 e sentido horário para o modelo B280. Em seguida, mude para a velocidade alta, recolhendo em definitivo os apoios, também girando a manivela no sentido anti-horário para modelo B200 e sentido horário para o modelo B280. Monte a manivela no respectivo suporte, engrenada na velocidade 2 ou 3. Para baixar o aparelho de levantamento. Antes de desacoplar o semi-reboque, observe os seguintes pontos. Retire a manivela do suporte. Conecte a velocidade alta no aparelho. Aproxime os apoios do solo, girando a manivela no sentido horário para modelo B200 e sentido anti-horário para o modelo B280. Mude para a velocidade baixa até obter a altura ideal para o desacoplamento, girando ao mesmo tempo a manivela no sentido horário para modelo B200 e sentido anti-horário para o modelo B280. Monte a manivela no respectivo suporte, engrenada na velocidade 2 ou 3. Desacople o semi-reboque conforme as orientações específicas para esta operação. Segurança. Para maior segurança e durabilidade do aparelho de acoplamento, é necessário adotar as seguintes orientações.
Jamais inicie uma viagem com o aparelho de levantamento na posição neutro. Com a vibração, o aparelho poderá baixar, pois a caixa de transmissão não estará engrenada. Não desacople o semi-reboque antes que o aparelho esteja totalmente apoiado no solo e suportando toda a carga do semi-reboque. Para não danificar o sistema, assegure-se de que as forças incidentes não sejam superiores à capacidade do aparelho. Verifique se as mangueiras de ligação com o veículo trator não estão conectadas no momento do desacoplamento. Lembre-se também de conectá-las após o acoplamento. Plano de manutenção periódica. Vejamos as instruções para uma manutenção correta. Lubrifique o aparelho de levantamento a cada 120 dias ou 40 mil quilômetros em condições normais de trabalho. As graxeiras do fuso localizadas na lateral do tubo externo com graxa JS12. As graxeiras da caixa de engrenagem com graxa recomendada com aditivo de extrema pressão, EP. Acoplamento. O acoplamento do semi-reboque ao veículo trator é feito através da quinta roda com um pino-rei, 2 polegadas de diâmetro, ou pino-rei, 13,5 polegadas de diâmetro, o que garante o acoplamento em qualquer quinta roda destas mesmas bitolas. Atenção! A Randon recomenda tomar cuidados especiais com estes componentes, pois são os mesmos que suportam toda a carga de tração do conjunto acoplado. Antes de fazer o ajuste da garra de travamento, meça o desgaste do pino-rei. Quando os valores mínimos forem atingidos, o pino-rei deverá ser substituído. Pino-rei 2 polegadas. Dimensão C, mínimo 71 mm. Peça nova, 73 mm. Dimensão D, mínimo 49 mm, peça nova 50,80 mm. Dimensão E, mínimo 82,50 mm, peça nova 84 mm. Pino-rei 3,5 polegadas. Dimensão C, mínimo 112 mm, peça nova 114 mm. Dimensão D, mínimo 86 mm, peça nova 89 mm. Dimensão E, mínimo 72 mm, peça nova 74 mm. Acoplamento. Para acoplar o semi-reboque, você deverá inicialmente estacionar em superfície plana e regular. Em seguida, libere a trava da haste do manípulo. Para armar a quinta roda e acoplar o pino-rei, empurre a haste do manípulo para frente, destravando-a. Em seguida, puxe até a posição final, fazendo com que a haste fique aproximadamente 350 milímetros para fora. Observe a altura da mesa do pino-rei em relação à base superior da quinta roda. A mesma deverá estar aproximadamente 50 milímetros mais baixa. Recue, então, o veículo trator lentamente e proceda ao engate. O mecanismo da quinta roda travará automaticamente. Certifique-se de que a base da mesa do pino-rei está totalmente apoiada na base da quinta roda e de que a haste do manípulo está totalmente recuada. Depois, conecte as mangueiras do sistema pneumático e o cabo elétrico. Acione o freio do semi-reboque e assegure-se com uma tracionada para frente se o acoplamento foi bem realizado. Feito isso, recolha o aparelho de levantamento e libere o freio de estacionamento. Atenção!
Coloque o semi-reboque em movimento somente após certificar-se de que o acoplamento se processou devidamente, verificando também o funcionamento do sistema de freio e elétrico. Desacoplamento. Para desacoplar o semi-reboque, estacione o semi-reboque em superfície plana e regular. Baixe, então, o aparelho de levantamento conforme as orientações específicas. Desconecte as mangueiras do sistema pneumático e o cabo elétrico. Libere a trava da haste do manípulo e a empurre para frente, destravando-a. Em seguida, puxe até a posição final, fazendo com que a haste fique aproximadamente 350 milímetros para fora. Então afaste lentamente o veículo trator. O mecanismo da quinta roda assumirá automaticamente a posição de acoplamento. Para evitar o risco de acidente ou tombamento, ou seja, a possibilidade do semi-reboque dianteiro cair para frente, a Randon determina que o mesmo não pode ser desacoplado do semi-reboque traseiro estando carregado e não estando acoplado ao caminhão. É aconselhável que sobre um terreno macio coloque-se pranchas mais largas que as sapatas, por baixo delas no sentido transversal. A Randon não recomenda a utilização de soldas tanto nos blocos como nos componentes da quinta roda, pois isto poderá acarretar perda em sua garantia e mau funcionamento do conjunto da quinta roda e ou implemento. Instruções de manutenção. Vejamos agora como se dá o plano de manutenção periódica. Acompanhe. Desacople o semi-reboque no mínimo uma vez por semana ou após 5.000 quilômetros para limpar a mesa do pino-rei do semi-reboque e a base superior da quinta roda e para lubrificar a base superior, o mecanismo de travamento e a garra de travamento da quinta roda. Utilize a graxa recomendada pela Randon, graxa à base de sabão de lítio e extrema pressão. Recomendamos limpeza e lubrificação, condições normais de trabalho a cada 2 dias. Verifique a haste do manípulo de operação, liberando a trava para movimento livre. As graxeiras localizadas na parte externa do bloco da quinta roda devem ser usadas somente para lubrificação, entre os intervalos de manutenção. Examinar a regulagem da folga, semanalmente ou sempre que trocar o implemento rebocado. Verificar o desgaste dos componentes, conjunto pino-rei e parafusos, conjunto travamento, disco e garra, e base superior da quinta roda, inicialmente aos 10.000 quilômetros ou 30 dias, o que vencer primeiro. Examinar o torque dos parafusos da sapata e parafusos da mesa a cada 30.000 quilômetros ou 90 dias, ou o que vencer primeiro. Verificar o desgaste dos coxins do amortecimento, conforme indicado. Quinta roda de 2 polegadas 5 milímetros e para 3 polegadas e meia 7 milímetros a cada 30.000 quilômetros ou 90 dias, ou o que vencer primeiro, e a partir de 50.000 quilômetros deverá ser feita a verificação a cada 10.000 quilômetros. A Randon não recomenda reutilizar o pino-rei desgastado, mesmo que seja reposicionado. Substitua todos os parafusos sempre que desmontar ou substituir o pino-rei. Mantenha os parafusos do pino-rei devidamente apertados. O torque correto dos parafusos de fixação é de 18 a 20 kg de força. Rala. Cuidados especiais devem ser tomados com estes componentes, pois são os mesmos que suportam toda a carga de tração do conjunto acoplado. Examinar o sistema de segurança do acoplamento. Manter sempre engatadas as correntes de segurança, caso possua este sistema.
Não desacoplar o semi-reboque ou reboque em locais inadequados, em terrenos desnivelados, irregulares e não compactados. Não desacoplar o reboque sem antes soltar as correntes de segurança. Não colocar o veículo trator em movimento sem ter certeza de que o acoplamento se processou corretamente. Sistema de articulação, rala. Verifique mensalmente a fixação da rala, reapertando os parafusos. Torque 21 a 26 kg de força. Lubrifique a rala semanalmente ou a cada 5.000 km, através das graxeiras, conforme indicadas no contorno da rala. Utilize a graxa recomendada pela Randon. Dependendo da utilização ou condições de trabalho, a lubrificação deverá ser realizada em períodos inferiores. Ponteira. Sempre que substituir a ponteira, substituir também a porca. Verificar mensalmente o ajuste da porca, certificando-se da inexistência de folga. Lubrificar semanalmente ou a cada 5.000 km a ponteira giratória através da graxeira. Ângulo de giro. Sempre que for executar alguma manobra de retrocesso, ré, deve-se cuidar para não ultrapassar o ângulo limite, 75 graus, de abertura da boca do engate ou atingir as travessas suportes do para-choque, pois irá danificar as peças do conjunto ou comprometer todo o sistema de acoplamento e articulação do reboque.